Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, um relatório recente do Repórteres Sem Fronteira mostra que nos 12 meses seguintes ao assassinato de Dom Phillips, ocorreram 66 ataques à imprensa na Amazônia. O que o senhor gostaria de comentar sobre isso? Esse relatório é muito importante, Márcia, porque mostra as enormes dificuldades que existem para o trabalho jornalístico na Amazônia. São dificuldades naturais, o tamanho e a dificuldade de acesso que se tem aos locais na Amazônia, são dificuldades políticas, são dificuldades econômicas e são dificuldades de segurança dos jornalistas mesmo, como você acabou de destacar. É muito difícil cobrir a Amazônia e, por incrível que pareça, apesar de todos os problemas que nós temos visto de todas as espécies na Amazônia ameaçando a região, ameaçando o país e ameaçando o mundo em geral, não se faz muito esforço, aparentemente, para que essa situação mude. Uma das sugestões importantes que estão no relatório do Repórteres Sem Fronteiras e que eu acho que devia ser incentivada é de que os trabalhos jornalísticos, as iniciativas de jornalismo possam ser elegíveis ao dinheiro do Fundo Amazônia, esse fundo do Estado brasileiro que é financiado por países da Europa, principalmente a Noruega e a Alemanha, para projetos de combate ao desmatamento e conservação e uso sustentável das florestas na Amazônia brasileira. Esse tipo de trabalho jornalístico se encaixa perfeitamente nesses objetivos do Fundo Amazônia, e eu acho que seria legítimo, seria bom para todos que os que estão tentando fazer esse trabalho difícil lá na Amazônia pudessem ter algum tipo de auxílio material por meio dos recursos do Fundo Amazônia. Considerando a importância das questões ambientais e da cobertura delas e da Amazônia nesse contexto, que outras iniciativas poderiam ajudar o jornalismo brasileiro nisso? Eu acho que a questão da mudança climática é possivelmente o problema mais sério, mais existencial da humanidade atualmente. É impressionante que não se faça mais, que não se fale mais, que não se pressione mais as autoridades para que tomem as providências que sabem que devem ser tomadas e que são inevitáveis. Ou é isso, ou é a possível destruição da humanidade mesmo, do mundo. Não é exagero isso, não é força de expressão. É a verdade como a ciência tem comprovado. Uma grande iniciativa que foi iniciada em 2019 pela Columbia Journalism Review, uma revista da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e pela revista The Nation, é o Covering Climate Now, cobrindo o clima agora. É uma entidade que, nesses 4 anos de existência, já conseguiu congregar mais de 500 veículos jornalísticos que recebem deles auxílio de toda a espécie para que possam aumentar a qualidade da cobertura e a quantidade da cobertura dos problemas de clima na imprensa mundial. O que me surpreendeu ao ver mais sobre essa entidade foi a constatação de que, apesar dos problemas da Amazônia no Brasil, são poucos os veículos brasileiros que estão integrados a esse projeto. São 13 veículos, todos eles pequenos, a maioria deles pequenos, não desimportantes, mas pequenos. O mais conhecido que existe é a Agência Pública, e outros como o Eco Nordeste, os Jornalistas de Companhia, mas a maioria são veículos de pequeno alcance. Por incrível que pareça, a Folha, o Estadão, a Rede Globo, a CBN e outras grandes potências do jornalismo brasileiro não fazem parte do Covering Climate Now. Não é o que acontece com outros países. Na Argentina, por exemplo, La Nación e El Clarín estão nesse projeto. Eu acho que seria muito importante que os veículos de grande expressão no Brasil começassem a levar mais a sério também a sua responsabilidade de tratar da questão climática, que é uma questão, de fato, essencial para a humanidade e que não tem sido tratada pelos jornais, de um modo geral, no mundo, de forma condizente com essa importância. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.